Podemos, Otone? A graça e a paz, queridos irmãos e irmãs, irmãos aqui presentes no nosso templo, da Igreja Batista Serra dos Órgãos, em Teresópolis, né? E aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, né? Não sabemos exatamente onde estamos tendo a oportunidade, nesse culto, de estarmos entrando. Mas saiba que é uma alegria muito grande tê-los e tê-las conosco para juntos louvarmos ao Senhor, para juntos engrandecermos o nome do Senhor. E eu quero te convidar, aqui no templo e onde você estiver, a fechar os seus olhos nesse momento. E que ao fechar os seus olhos, você possa levar o seu pensamento até o alto céu. E colocar nas mãos do Senhor tudo o que iremos fazer, que tudo o que venhamos fazer seja para a honra e para a glória dEle, que nada que façamos possa se prevalecer o eu de cada um de nós, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, nós te agradecemos porque nessa oportunidade estamos na tua casa. Estamos, ó Pai, com os nossos pensamentos ligados a Ti nesse momento. E queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Por tudo que o Senhor tem feito junto aos nossos familiares. Por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós somos gratos, Senhor, porque um dia o Seu Filho Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados. E a esperança, Senhor, que nós temos é de que um dia possamos estar lado a lado contigo, aproveitando de tudo aquilo que nós cremos que é o melhor para cada um de nós. Não olhe, Senhor, para as nossas imperfeições, mas perdoa os nossos pecados. Nós te louvamos e nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor. E eu quero te fazer um convite. Seja bem-vindo no nosso meio. Amém e amém. Queremos convidar o Ministério de Louvor da nossa missão Batista no Pimentel. Vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Os irmãos que estão aqui no templo, quiserem ficar em pé. E os que quiserem continuar sentados, fiquem bem à vontade. Essa é a casa do Pai, nós somos filho do Pai. Portanto, essa é a nossa casa. E nós temos que nos sentir bastante à vontade nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. E você aí na tua casa, compartilhe esse culto com pessoas, com o máximo de pessoas possível. Porque os louvores que serão entoados, a mensagem do Senhor que será trazida, tenha alcance nesse culto. Vamos louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está em Efésios 2:8. E vamos começar então, louvando ao Senhor pela sua maravilhosa graça que tem sido derramado dia após dia sobre as nossas vidas. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz,
seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre estou. Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa venceu. graça, Seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Glórias a Deus. Quantos motivos nós não temos para render graças ao Senhor? Nós vamos louvar um corinho falando sobre isso, dou graças a Deus. E enquanto nós louvamos, que os irmãos possam tirar um momento para fazer a sua oração individual, agradecendo ao Senhor por todas as maravilhas, por todas as bênçãos, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado até aqui, o Senhor nos deu o nosso grande presente, que é a nossa salvação. Que possamos tirar esse momento para render graças, para agradecer, para exaltar o nome do Senhor. Deus por tudo que fez e tudo que faz. No seu altar e toda a família que vai salvar por toda a promessa que se cumpriu e toda a promessa que vais cumprir. Dou graças em todo tempo. Dou graças Em todo tempo dou graças. Dou graças, dou graças a Deus por me amar. Dou graças a Deus por tudo que fez e tudo que faz. Dou graças, graças por minha família no seu altar e toda a família que vai salvar por toda a promessa que se cumpriu e toda a promessa que vais cumprir. Por minha família no seu altar e toda a família que vai salvar por toda a promessa que se cumpriu e toda a promessa que vais cumprir. Dou graças em todo tempo. dou graças Em todo tempo dou graças, graças. Em todo tempo dou graças,
Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Graça Em todo tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graça. Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo sustento, ó Pai, pelos nossos trabalhos, pela tua provisão. Te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por todas as tuas maravilhas, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigada. Te fazemos essa oração com coração grato. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Que Deus continue abençoando cada um componente desse ministério. Só lembrar para os irmãos, né, que nós retornamos com as nossas atividades, mas seguindo um protocolo, né, da nossa cidade. E dentre esse protocolo está o uso de máscaras, né, durante toda a presença dos irmãos e das irmãs dentro do nosso templo. Nós temos tomado os cuidados, né, com aferição da temperatura na entrada da igreja, também o uso de álcool, né, por todos os irmãos que entram para participar do culto. Para a gente que está usando o microfone e usa óculos, né, infelizmente essa combinação não é adequada, porque embaça o óculos. Então, por isso, nós que estamos, tanto cada um que louvou, que cantou, não puderam estar com as máscaras, e também nós, tanto o pastor Arnaud quanto eu, nesse momento temos que abrir mão da máscara, mas com todos os outros cuidados. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las, não só aqui no templo, mas também na sua casa, onde você estiver nos assistindo. Eu quero abrir um parênteses no nosso culto. Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 22. E dentro desse parênteses, agradecer a presença dos irmãos que estão conosco via Facebook. A irmã Elizabeth Barcelos, o irmão Antônio Carlos, lá em Cascavel, no Paraná, a minha mãe Iracema e a minha tia, a Cecília, também a minha irmã Vilma, a irmã Regina Célia, o irmão Deias e Ozenita, Ana Cláudia Siqueira, eu acredito que a sua mãezinha também esteja assistindo o culto junto com ela, a irmã Gina, Regina, Aline Souza, Luciene, eu acredito que toda a sua família também esteja conosco nesse culto, a irmã Solange Correia Carneiro, Juliette, pastor Charles, o Pedro. Aliás, nós queremos de antemão, né, desejar que o pastor Charles tenha uma breve recuperação, ele que não se sentiu bem na parte da manhã de hoje, e por isso não está conosco, mas nós cremos que está nas mãos do Senhor, e o Senhor está cuidando não só dele, mas de toda a sua família. Um outro abraço especial, né, pela participação junto conosco é da Rita. A Rita está sempre conosco, né? Então, que esses irmãos, né, possam estar compartilhando esse culto com outras pessoas e continue conosco, louvando ao Senhor, mesmo aí na sua casa. Não sei se você já abriu a sua Bíblia no Salmo de número 22. E é interessante que esse Salmo de número 22, ele lá na frente em Mateus também vai estar esse Salmo estampado, né, mas com dois personagens diferentes nesse que faz esse apelo ao Pai. Um deles é o salmista Davi, e o outro é o próprio Jesus Cristo. E no Salmo de número 22, versículo de número 1, diz assim na minha versão: Deus meu, por que me desamparaste? Aí é uma pergunta que o rei Davi faz.
E no mesmo versículo ele faz uma segunda pergunta. Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. E se você for abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 27, os versículos 45 e 46, também vai estar escrito: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Eu não sei se você consegue trazer para os dias de hoje essa palavra trevas sobre a terra. Não, em hipótese alguma, querendo comparar as trevas daquele episódio, da sexta até a hora nona. No versículo 46, o evangelista diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. É uma pergunta que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha a segunda pergunta que Jesus Cristo faz ao próprio Pai. Isso na nona hora. 2 versículos, 2 situações semelhantes. 2 momentos em que tanto o rei Davi quanto o próprio Jesus Cristo, ele pede por clemência ao Pai. E aí eu não sei qual a situação que você está vivendo nesse momento. Estamos há tanto tempo sob o risco de pegar esse vírus que tem matado, que tem assolado tantas pessoas, tantas famílias, tem lutado tantos. Mas creia que assim como o Senhor não desamparou Davi, assim como o Senhor ouviu as orações do seu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele também continua ouvindo a minha e a sua oração. Existe uma promessa para mim e para você. Uma promessa basicamente igual àquela promessa que foi feita para Abrão, antes de se virar Abraão. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, vai dizer dessa promessa. E o Senhor faz a seguinte promessa a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te farei uma grande nação, se tu uma bênção. Agora, todas essas promessas que Deus faz para mim e para você têm um preço. Tem um preço que nós precisamos pagar. É abrir mão de tantas coisas. É abrir mão de tantas ofertas. E agora a gente vai entrar num processo, né, onde todos os municípios do nosso país, pessoas buscando o cargo de vereador, cargo de prefeito. E aí vem tantas ofertas para esses homens e mulheres. Aí eu quero convidar, não só você que está aqui no templo da Igreja Batista Serra dos Órgãos, mas aonde você estiver, nos vendo através do Facebook, coloque essas pessoas nas mãos do Senhor. Peça clemência ao Senhor. Que cada um eleito ou eleita possam fazer aquilo que é em prol das suas comunidades. Não em prol de si mesmo. Que não venham buscar interesses próprios, mas venham pensar num coletivo. Assim como Jesus Cristo, enquanto esteve conosco, 100% homem, 100% Deus, pensava no coletivo. Existe uma promessa para mim e para você. E existe uma promessa para esses homens e mulheres também que estão almejando esses cargos públicos. Que o Senhor possa os guardar, os proteger, abrir as suas mentes. E que se eles já estão com má intenção no coração e na sua mente, o Senhor possa mudar de forma, possa transformar esses homens e mulheres. Fala-se muito, né, irmãos? Eu vou contar uma breve historinha. Os irmãos que estão aqui na igreja estão me vendo assim, andando meio
na ponta do dedo aqui, né? Eu estou de chinelo, de sandália aqui, de meia preta. Os irmãos em casa, de repente, não estão vendo isso, mas os irmãos aqui. Mas eu preciso contar o porquê que eu estou assim, não é um descaso, nada disso. É porque eu estava participando de uma festa em família e eu era o churrasqueiro daquela festa. E, de repente, uma brasa da churrasqueira caiu no chão e eu não percebi que aquela brasa tinha caído. E ali, com meus filhos, meu neto, minha esposa, de repente eu vou e piso com o meu pé direito na brasa. E a brasa tinha acabado de cair, então ela ainda estava com todo o calor, com toda a energia. E aí eu queimei a sola do meu pé. E eu estou com uma bolha muito grande, né, no pé. Doeu muito, inchou, né? E eu ainda estou impossibilitado de calçar o meu sapato. E aí hoje pela manhã eu pensava exatamente sobre isso, né? Porque fala-se muito quando uma brasa ela é separada do braseiro, que ela vai perdendo a sua energia aos poucos. Se você não pega aquela brasa e retorna para o braseiro, a tendência é que ela fique apenas como um pedaço de carvão. E um pedaço de carvão sozinho ele não tem nenhuma utilidade, a não ser que esteja num braseiro aquecido, produzindo energia para um bom churrasco. E você que está aí no sul, que está nos vendo através do Facebook, né, em outros cantos do Brasil que apreciam o churrasco. Aliás, eu acho que todo brasileiro gosta de um bom churrasco, né? Né, Antônio? Teu irmão lá deve gostar muito, né? É João Pessoa, né? João Pessoa. Então, todo brasileiro gosta muito de um churrasco. E para um bom churrasco precisa ter um bom braseiro. Mas se um carvão sair daquele braseiro, ele vai perdendo a sua energia. Mas na hora que eu pisei naquele carvão, ele ainda estava com muita energia e queimou o meu pé. E eu quero falar para você, não para você que está aqui, você está aqui, nós estamos aqui em comunhão. Mas tem muitos irmãos e irmãs, não estou falando irmãos e irmãos da nossa igreja, mas estou falando para muitos irmãos e irmãs que se afastaram do braseiro, que se afastaram dessa comunhão e a sua energia está aos poucos se perdendo. É um alerta que eu faço. Muitos eu reconheço que ainda estão com medo de retornar à igreja, de estar em comunhão com os irmãos, participar desse momento que iremos participar nessa noite da ceia. A gente entende tudo isso, mas mesmo aí onde você está, na sua casa, se mantenha em comunhão. Não seja um pedaço de carvão que se perdeu de um braseiro. Procure estar em comunhão. Procure manter a sua energia. E que isso não venha te afastar do Senhor. Continue firme, perseverante, porque o Senhor é contigo. Ele tem uma promessa para cada um de nós, mas tem um preço que nós precisamos pagar. Às vezes esse preço é muito alto, eu reconheço. Mas que esse preço não seja algo que venha tirar a nossa energia. Vamos perseverar no Senhor, porque o Senhor continua nos guardando e nos protegendo. Ele nunca nos deixará desamparados. Amém? Glória a Deus. E as pessoas continuam conosco aqui, mandando mensagem. Vitor Azevedo, a Mariana Mendes, a Rosilda Rodrigues, o Deias Ricardo, como eu já citei. Pastor Charles está conosco lá. Pastor, Deus abençoe. Nilma Bernardino, a sua mãe, né, a irmã Maria Bernardino, tantos irmãos que estão conosco. Eu quero pedir para vocês que estão aí na sua casa, compartilhe esse culto. E os irmãos aqui, eu gostaria que você abrisse o seu cantor no hino de número. Pastor, eu dei uma alterada aí, 123, pode ser? Porque nós estamos um pouco desfalcados e é um hino que a igreja pode nos ajudar. Então eu gostaria de convidá-los nesse momento a, junto conosco, cantar o hino de número 123. E enquanto estivermos cantando,
Os irmãos que estão aqui conosco terão a oportunidade de trazer seus dízimos, as suas ofertas, colocar aqui nos gasofilácios. Saiba que o seu dízimo e a sua oferta é que mantém esse templo aberto, é que mantém toda a nossa equipe. E eu quero desde já agradecer ao Gabriel, ao Otônio Carvalho, que são responsáveis por essa imagem que chega aí na tua casa, ao Arthur, que é responsável pelo som que chega aí na tua casa e aqui no templo também. Além de, é claro, os dízimos e as ofertas continuarem fazendo ação social pelo nosso bairro, alimentando pessoas, ajudando com remédios, tantas outras coisas que a nossa igreja continua fazendo, porque os irmãos e as irmãs têm sido fiel, têm abençoado ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 123. Aí eu quero te fazer um convite. Fique em pé para que possamos cantar esse hino. 123. O pastor vai dar uma higienizada aqui no meu microfone e vamos louvar ao Senhor. Seja do Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, oh, com profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Os irmãos podem sentar. Menos o Ministério de Louvor. Gostaria de convidá-los a mais uma vez estar aqui no altar. E atendendo alguns dos protocolos, né, eu vou pedir a Alessandra, que é a diaconisa da nossa igreja, para antes que o Ministério de Louvor comece novamente a louvar ao Senhor, ela faça uma oração, né, entregando, agradecendo ao Senhor, né, cada um irmão que teve a oportunidade, né, de, nesse momento, entregar seus dízimos e as suas ofertas, colocando nas mãos do Senhor também aqueles irmãos que estão passando hoje por dificuldades financeiras, perdeu o seu emprego, né, ou né, tantas outras coisas, né, questões de saúde também, colocando nas mãos do Senhor, pedindo as misericórdias do Senhor para todos nós que estamos nesse momento de pandemia mundial, enfrentando esse alto risco. A Alessandra, a diaconisa da nossa igreja, vai estar orando. Oremos ao Senhor. Pai de amor, de misericórdia, louvado e exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de Ti. E a Ti somos gratos, ó Pai, pelo privilégio de termos a Tua presença constantemente em nós e dentro de nós e através de nós, Senhor. Quão privilégio é para nós, Senhor, termos e servirmos a um Deus que é o nosso amigo, o nosso abrigo, o nosso consolo. Tu estás conosco, ó Pai, Tu não nos abandona, Deus. O Senhor não nos deixa só e podemos confiar e descansar no Teu amor, confiar e descansar em Ti, Senhor. Deus querido, o Senhor nos dá tantos ensinamentos através da Tua doce palavra, o Senhor nos fala tanto através da Tua palavra, essa palavra que é a palavra da verdade, Pai, que possamos tomar posse da Tua palavra e confiar e descansar em Ti em todo o tempo, ó Pai. Em nome de Jesus queremos Te agradecer por toda a Tua igreja aqui reunida, a Tua igreja, Pai querido, que está, Senhor, nos seus lares, ó Deus, através dessa live, Deus, também cultuando ao Senhor. Eu quero entregar nas Tuas mãos sobre os Teus cuidados e que a Tua presença, Senhor, seja notória e constante aqui e nos lares, ó Deus, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas, Te agradecemos, ó Deus, aos irmãos que têm a sua vida como oferta viva diante de Ti. Ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos pastores, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo, e a família de cada um dos nossos pastores e também o corpo diaconal, que o Senhor possa estar, Deus, abençoando de maneira sobrenatural toda a Tua igreja, cada departamento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar, Senhor, conectados com o Senhor, juntos, ó Pai querido, como um braseiro vivo, Senhor, e não venhamos, ó Pai, se distanciar para que a chama do Senhor, a chama do Teu amor não venha se apagar em nós, porque nós só podemos ser, ó Deus, algo se o Senhor estiver em nós, ó Deus, porque sem Ti nada podemos fazer, nada podemos realizar, e glórias e honras ao Senhor por isso, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e por isso a Ti somos gratos. Continue falando conosco no íntimo e profundo de cada coração, pois só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós precisamos e necessitamos. São tempos e momentos difíceis, ó Pai, mas em Ti nós somos mais do que vencedores, independente da situação, independente das circunstâncias. Nós não dependemos das circunstâncias deste mundo, ó Pai, para sermos felizes e alegres e para termos a Tua paz dentro de nós. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, única e exclusivamente do Senhor nas nossas vidas, Pai. Tu és o nosso tudo. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso tudo. No nome de Jesus, amém e amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125:1. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Vamos louvar a Deus por isso. Os irmãos que puderem se colocar de pé.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Bom é viver confiando nesse Deus, bom é fazer parte da noiva do Senhor e que sejamos realmente uma noiva preparada para a sua volta.
Como as águas cobrem a imensidão do mar, e a sua glória enche a terra, toda a terra. Vem, inunda nossos corações com tua presença. Nós queremos mais de ti, mais de ti. Que tua face resplandeça sobre nós, ao cantarmos que o mundo ouça a tua voz. Poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória. Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Como as águas cobrem a imensidão do mar, e a sua glória enche a terra, toda a terra. Vem, inunda nossos corações com tua presença. Nós queremos mais de ti, mais de ti. Que tua face resplandeça sobre nós, ao cantarmos que o mundo ouça a tua voz. Poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória. Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Noiva preparada para sua volta, ora vem, Senhor Jesus. Quero mais que tudo vê-lo face a face, ora vem, noiva preparada para sua volta, ora vem, Senhor Jesus. Quero mais que tudo vê-lo face a face, ora vem, que tua face resplandeça sobre nós, ao cantarmos que o mundo ouça a tua voz. Poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com tua glória. Enche esse lugar com sua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Poderoso Deus, ouça o nosso som, rasga o céu e desce com sua glória. Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor. Que seja aqui como é no céu, somente ao teu nome damos glória. Digno tu és e serás para todos sempre. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, amém?
tanto para os que estão aqui, quanto para aqueles que nos ouvem e nos veem através do Facebook. Que Deus possa abençoá-los e possa guardá-los e protegê-los. Nós vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, o versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da hora nona, a hora nona era de meio-dia às 15 horas. E então, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E eu gostaria de, nesta oportunidade, falar sobre esse tema que o texto sugere, uma separação momentânea decorrente dos pecados dos homens. É interessante que estava previsto esta separação desde o início, lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo de número 15, quando Deus fala dizendo que Ele estabeleceria uma grande inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, referindo-se a Jesus Cristo, seu Filho amado. Ela, na verdade, a serpente morderia o seu calcanhar, mas ele esmagaria sua cabeça, ou seja, a promessa de que a salvação nos alcançaria na medida em que Jesus pudesse vivenciar esse momento tão cruel e tão difícil na cruz do Calvário. E é interessante que as possibilidades para que houvesse essa separação, ela se estabelece a partir do momento em que Jesus encarna, e a partir dessa encarnação, verdadeiramente, essa separação momentânea aconteceria quando, na verdade, na cruz, ele se propôs, como ele, na verdade, tinha consciência de que ele expressaria, demonstraria o seu grande amor e um ato de justiça incomparável. É dentro dessa linha de raciocínio que nós podemos entender essa separação momentânea. E nesse instante, essa separação acontece quando Jesus clama desta forma. Ele estava experimentando o abandono por receber sobre si as nossas iniquidades, consequentemente, vem sobre ele a ira do Pai. Um grande escritor americano diz algumas coisas interessantes, e quem faz essa citação é Tim Keller, no livro dele, Fé em Tempo de Ceticismo. Ele diz: Deus cristão veio deliberadamente à Terra para assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano. Em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Assim, embora não forneça um motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem em lugar de amargura e desespero. É exatamente essa esperança que nós temos diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender que em qualquer situação, em qualquer dificuldade, em meio a qualquer sofrimento, nós temos absoluta consciência que Deus está no controle, que Ele de fato tem absoluto controle sobre todas as coisas. E quando Jesus clama dessa forma, Ele está clamando porque momentaneamente haveria essa separação, porque Ele estava experimentando, Ele estava recebendo sobre si as minhas iniquidades e as suas iniquidades. Por isso, essa separação momentânea. E eu gostaria de rapidamente ressaltar 3 aspectos importantes. A primeira é que para esse momento tão significativo para os céus,
para esse momento tão interessante e tão relevante para a humanidade. Era preciso que houvesse um diálogo preliminar, para que houvesse uma conversa preliminar antes que isso acontecesse. E nós vamos ver isso, a preocupação de Jesus, o homem Deus e o homem humanamente falando. É preciso que houvesse uma conversa, porque aconteceria algumas coisas nessa separação que traziam um incômodo profundo ao homem de Nazaré. E nessa conversa preliminar, antes que ocorresse o mais espetacular de todos os acontecimentos na história da humanidade, porque na verdade o sacrifício dele na cruz seria, na verdade, marcaria a história da humanidade, marcaria a história de todos aqueles que ele resgatasse ao sacrificar-se na cruz para salvá-los. Era preciso. E para essa conversa preliminar, uma conversa prévia com o Pai em um lugar familiar. E nenhum outro lugar ele poderia ter escolhido a não ser o lugar que costumeiramente ele ia orar com os discípulos. E é aí que nós percebemos que o grito tem uma autenticidade cruel. Jesus não morreu negando a Deus. Mesmo no inferno do abandono, ele não abriu mão de sua fé em Deus. E é por isso que ele clama insistentemente, mas ele expressa na sua oração angustiada, em um grito de afirmação: Deus meu, Deus meu. E é nesse momento que ele está recebendo sobre si as nossas iniquidades. E a partir do momento que ele recebe sobre si as nossas iniquidades, há essa separação momentânea do Pai com ele, como homem. E diante desse quadro nós começamos a imaginar de que para um acontecimento tão relevante, para um acontecimento tão importante para a história da humanidade e sobretudo para a nossa história espiritual, a história da igreja, nada é comparado a esse acontecimento, porque, na verdade, nenhum outro acontecimento na nossa história, na história da humanidade, poderia nos possibilitar a nossa liberdade espiritual, a nossa liberdade do poder das trevas, a nossa liberdade exatamente do poder do pecado. E eu gostaria de deixar bem claro isso quando eu falo Lucas no capítulo 11, o versículo de número 21 e 22. A batalha se travou de maneira impetuosa. A batalha se travou de maneira contundente. E então, Lucas diz assim, Lucas 11, 21 e 22. Um homem forte, que armado guarda a sua casa, os seus bens estão seguros, mas sobrevindo outro mais valente ou mais forte, tira as suas armas e divide os seus despojos. É nessa batalha, é nessa guerra que ela se estabelece exatamente no Calvário, exatamente no momento em que ele está se preparando para enfrentar a cruz, que essa batalha se estabelece, e há esse confronto entre Jesus Cristo e Satanás. Mas esse confronto tinha como objetivo a sua liberdade, a minha liberdade. E nós não tínhamos como fugir dessa realidade, nós não tínhamos como escapar, não havia escapatória para mim e para você. Se ele não intervisse, se ele não tomasse deliberadamente a decisão de pelejar com o grande adversário para vencê-lo, dividir os seus despojos. E sabe quem eram os despojos que lhe interessavam a Jesus, que era o objetivo de Jesus nessa batalha, nessa guerra? Era você e eu, e que ele considera como peças preciosas para ele, a sua igreja.
Por isso, ele os convida para um lugar familiar. E é interessante que é nesse lugar que Judas conhecia muito bem, que no dia que ele o traiu e o entregou, foi lá no jardim do Getsemane, no jardim das oliveiras. É nesse lugar que ele, na verdade, tem esse diálogo e essa conversa prévia com o Pai. Porque era algo extremamente difícil. Isso estava incomodando, impactando a vida do homem de Nazaré. E ele tinha consciência disso. E ele sabia, como o próprio texto do jardim do Getsemane, ele vai dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas contanto que seja feita a tua vontade. Ele tinha absoluta consciência disso. Ele tinha consciência de que beberia o cálice da ira. A sua angústia não estava associada ao medo dos homens, ou ao padecimento físico na cruz, mas dentro de algumas horas, beberia o cálice da ira divina, decorrente do pecado de cada um de nós, que receberia sobre ele. Preste bem atenção. A coisa mais é uma blasfêmia você usar essa expressão de Jesus, como pretexto por defender uma ideologia política ou por defender qualquer outra ideologia. E Chico Buarque de Holanda vai usar essa expressão como pretexto para driblar a censura naquele momento, naquela ocasião. Como envolver Jesus numa questão onde do lado e do outro havia crime e havia injustiça? Isso é blasfêmia. Usar a expressão de Jesus quando, na verdade, o cálice do qual ele se refere não tem nada a ver com o cálice que Jesus clama ao Pai, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Porque o cálice aqui, numa mais plausível compreensão do texto, é exatamente a ira de Deus Pai vindo sobre ele por causa das tuas iniquidades, das minhas iniquidades. Tem nada a ver com esse cálice de vinho tinto que ele usa como pretexto para driblar a ditadura, a censura. Como envolver Jesus nessa questão, se tanto de um lado quanto do outro havia crime, havia injustiça? E no decorrer da história, nós conhecemos muito bem. Portanto, nós precisamos ter consciência, conhecer a palavra, para que não sejamos levados de rodão por qualquer colocação. E é interessante que esse Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, tem nada a ver com a expressão de Jesus. Ele usou essa expressão como pretexto para driblar a censura da sua época. E quando, na verdade, ele usa essa expressão, ele está dizendo cálice. Esse cálice significa exatamente manter calado. E ele queria, na verdade, expressar o que pensava, a sua ideologia em paz. Esse era o jogo do compositor para driblar a censura da sua época. E Jesus tinha absoluta consciência disso. Agora vejam bem, é bem diferente de Ayrton Senna. Ayrton Senna, no seu primeiro título mundial de Fórmula 1, 1988, no Japão. Ele estava com 28 anos de idade. E eu ouvi uma entrevista dele dizendo, quando ele, na verdade, foi campeão naquele ano, lá no Japão, ele disse, ele estava com 28 anos de idade, ele disse: olha, eu ainda tenho muito que aprender, está muitos anos pela frente. Ele não tinha consciência de que dentro de 6 anos ele partiria para a eternidade. Ele não tinha consciência disso. Ele estava com 28, morreu com 34.
E eu gostaria de chamar a sua atenção de que se ele tivesse consciência, naquele momento em que ele ganhou o título mundial, e que dentro de 6 anos ele deixaria essa vida para outra, ele sem dúvida não teria prosseguido, porque sem dúvida a morte é algo que muda a história, muda o pensamento, a ideia dos homens. Mas Jesus tinha absoluta consciência de que não haveria outra possibilidade se ele não bebesse o cálice, ou seja, se ele não recebesse as tuas iniquidades e as minhas iniquidades, e se na verdade ele não experimentasse sobre ele, por causa disso, a ira de Deus Pai. Ele tinha absoluta consciência. Ele também tinha consciência de que deveria sujeitar a vontade humana à vontade de Deus. E ele se expressa dessa forma: não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Filho de Deus, uma das 3 pessoas da Trindade, foi sempre um modelo de obediência ao Pai. Mesmo tendo consciência de que beberia o cálice, ele de maneira nenhuma voltou atrás, ele de maneira nenhuma discordou, e ele é o modelo para nós de obediência. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de número 19. Então lhes falou Jesus: em verdade e em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque ele é um modelo para nós em obediência. Jesus nunca agiu independentemente para colocar em oposição o Pai, porque o Filho somente fazia as coisas que coincidiam com tudo quanto o Pai faz. Não havia conflito, não havia oposição, porque ele é um modelo, e aproveito a oportunidade para deixar bem claro para todos nós, para mim e para vocês, de que o grande perigo, o grande risco, é a gente tomar arbitrariamente a decisão de fazer escolha, ou tomar qualquer decisão em conformidade com a nossa vontade, sem considerar a vontade de Deus. É um grande risco, porque todos nós, cujas histórias marcadas profundamente, porque um dia nós fizemos escolha e tomamos decisões sem obedecer a Deus, sem consultar a Deus. E a história de cada um de nós é testemunha disso. Se você fizer uma olhada retrospectiva da sua história, da minha história, nós vamos ver que em alguns momentos nós fizemos algumas escolhas, ou tomamos algumas decisões fazendo oposição à vontade de Deus. E trouxe-nos resultados tão difíceis. Mas nesse caso aqui, Jesus não. Jesus faz isso. Ele tem consciência, porque ele nunca agiu independentemente. Ele nunca se colocou em oposição ao Pai, porque o Filho somente fazia as coisas que coincidiam com a vontade do Pai. E é por isso que ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, ou se é possível, evita que a tua ira desça sobre mim. Mas se eu tenho que fazer isso, se ela tem que vir sobre mim, porque eu estou aqui como instrumento do Pai, para resgatar, para tomar da mão do valente, aqueles que para mim são preciosos, aqueles que para mim vale a pena descer dos céus, tomar forma de homem e padecer da forma que padeceu, para livrá-los do inferno, para livrá-los da maldição eterna. E não se esqueça de que é muito perigoso
quando eu e você tomamos qualquer decisão ou fazemos qualquer escolha sem considerar a vontade de Deus, seja em quaisquer circunstâncias. Seja em quaisquer circunstância. Porque a minha história, a sua história, a história de cada um de nós é marcada por momentos e por decisões e escolhas que fizemos sem consultá-los, sem estar buscando saber qual é a real vontade dele. E por misericórdia, às vezes, ele não deixa que nós venhamos perecer. Por graça, ele não deixa que nós venhamos perecer. Mas nós pagamos o preço das nossas escolhas. E aqui Jesus tem absoluta consciência disso. Se é possível, passa de mim esse cálice, mas ele tem consciência de que ele vai beber o cálice. E o cálice, a compreensão mais plausível para esse texto é quando ele recebe a ira de Deus sobre ele por causa das nossas iniquidades. E por isso há essa separação momentânea. E eu concluo a mensagem nessa noite, citando João capítulo 1, versículo de número 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Filho de Deus não foi criado, mas participou da criação, vive por toda a eternidade ao lado do Pai, ou seja, em uma relação de total intimidade e amor. No entanto, no final da vida terrena, foi separado do Pai. Provavelmente, não existe maior agonia interior do que a perda de um relacionamento que desejamos manter com todas as nossas forças. Você imagine quão grande foi a angústia de Jesus, a sua angústia interior. Ele que toda a vida, por toda a eternidade, viveu nessa relação de profunda intimidade com o Pai. E agora ele é obrigado a viver esse momento de separação rápida e momentânea por causa dos nossos pecados. Você já viu que tamanho é esse amor? Você já parou para pensar que tamanho era o empenho de Deus para livrá-lo das mãos do mais valente, do valente, porque ele era o mais valente? Você já parou para refletir sobre isso? Provavelmente não existe maior agonia interior do que a perda de um relacionamento que desejamos manter com todas as nossas forças. Você já imaginou a agonia que ele experimentou por viver esse momento momentâneo da separação do Pai por causa das tuas e das minhas iniquidades? Nós precisamos rever o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos rever o conceito do que Ele é para nós, do que Ele representa para nós, não pelo que Ele nos dá, não por o que Ele possa fazer por nós, mas pelo que Ele é para nós. Ele é o nosso campeão, Ele é o nosso vencedor, Ele que venceu Satanás e que nos libertou. O que de fato Ele representa para nós, o que de fato Ele é para nós, é por aquilo que Ele nos dá. Nós estamos equivocados, mas Ele é e representa para nós, porque deu a vida por nós, porque enfrentou essa guerra e ganhou para nos libertar definitivamente da maldição eterna. Você já parou para refletir que tamanho o amor? E às vezes nós não somos capazes de suportar um tanto assim para demonstrar o amor a Ele. Por qualquer circunstância diversa, a gente não está disposto a louvar, a adorar. Por qualquer circunstância, a menor não está disposto. Esse Jesus, Ele merece, Ele é tão digno da nossa consideração e do nosso amor,
que se nós chegássemos, uma hipótese, se nós chegássemos ali para entrar e alguém que não gostasse de nós cuspisse na nossa cara, a gente ia ao banheiro, lavava o rosto, vinha aqui, sentava e adorava ao Senhor. Porque Ele é digno. Porque o Deus que fez isso por mim e por você é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de convidar agora a todos os diáconos e diaconisas. Então, o pastor Idelson não está podendo se locomover, portanto, nós vamos deixar ele sentadinho ali. Então, vamos lá, diáconos e diaconisa. Esse é um momento sublime para a igreja do Senhor. Esse é o momento em que a igreja se reúne para cumprir uma das suas ordenanças. E duas recomendações que ele faz. Ele diz que em momento nenhum da nossa vida, durante todo o tempo que nós passarmos por aqui, nós não podemos nos esquecer do seu grande amor dispensado para com cada um de nós. E uma segunda coisa que ele diz, olha, não se esqueçam do meu grande amor por vocês, mas também não se esqueça de que eu voltarei para levá-los, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo, nos levar para a glória celestial, porque um dia, pela graça e pela misericórdia, nós somos ressuscitados, pois nós estávamos mortos espiritualmente, e Ele nos ressuscitou, mas é uma ressurreição gloriosa quando Ele voltar e nos levará para estar com Ele na mansão celestial, na Nova Jerusalém. Amém? Nós vamos nesse instante pedir ao pastor Idelson para nos levar em oração e agradecendo por esse momento, por essa oportunidade, pedindo ao Senhor para que Ele possa nos conduzir e que nesse momento nós possamos cumprir essa ordenança para a honra e glória do nome dEle. Pastor Idelson. Senhor, mais uma vez falando contigo, queremos, Senhor, novamente te agradecer pelo teu cuidado para com cada um de nós. Te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas antes, Senhor, daquela morte de cruz, Ele participou com todos os seus discípulos de um momento que até hoje para a gente continua sendo um momento ímpar. E nessa oportunidade onde estaremos ceando, onde estaremos em comunhão com os nossos irmãos, que possamos, ó Deus, regredirmos até aquele último momento em que Jesus Cristo esteve aqui na terra e valorizar ao Senhor cada instante em que Jesus Cristo sofreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, ó Deus, eu te peço mais uma vez, coloque em nossos corações e mente sempre esse reconhecimento por tão grande esforço, que nunca, em nenhum momento, possamos desvalorizar tudo que Jesus Cristo fez por nós. Amém. Ó Deus, tira de nós todo o pecado. Amém, Tira de Jesus. nós, ó Pai, tudo aquilo que nos atrapalha Aleluia. a louvar o Teu nome. Louvado Tira seja de o teu nós, nome, Senhor, tudo aquilo que possa ser empecilho para Amém, estarmos em Jesus. comunhão. Continua conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, E amém, Senhor. amém. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir
Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir um louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o seu amor, é o seu amor. Algum irmão ficou sem receber o pão? Nós vamos pedir à irmã Maria de Jesus, presidente do corpo diaconal, para mais uma vez agradecer a Deus por esse momento tão sublime para a igreja. O pão que simbolicamente representa o corpo de Jesus e que de uma forma tão consciente, tão deliberada da parte do Pai, para que pudesse expressar concretamente o seu grande amor por nós e praticar um ato de justiça incomparável em nosso favor. E é esse ato de justiça, através da instrumentalidade de Jesus na cruz do Calvário, é que foi imputado a mim e a você
para que nós nos tornássemos justos diante do Pai. Só Ele teria essa capacidade, só Ele poderia fazê-lo. E o Pai sabia muito bem, por isso que Ele o entrega por inteiro para nos remir e para nos salvar. É com esse sentimento de eterna gratidão que nós vamos participar do primeiro elemento, o pão. Participemos. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu, Senhor. Senhor, eu sei, é o teu amor, é o seu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o seu amor, é o seu amor. Eu pediria para que o diácono, o irmão Dilson, pudesse servir ao Tony, que ele não pegou o cálice, lá o...
O cristianismo é uma religião de experiência. Um dos embates de Jó com Deus, fazendo perguntas, porque ainda ele não conhecia plenamente Deus, e que ele, de fato, fez algumas perguntas ousadas a Deus, defendendo-se a partir da sua piedade, o que não era justo nem lógico. E a resposta para um grande sofrimento com um propósito divino é a experiência de Jesus. Como foi a experiência de Jó? É em circunstâncias tão adversas que ele vai mostrar concretamente o quanto ele nos amava, e ele vai mostrar concretamente um ato de justiça incomparável, derramando seu sangue em circunstâncias tão adversas, experimentando dores psicológicas e físicas sem precedentes, por amor a você e a mim. Esse Jesus é digno de que nós neguemos a nós mesmos e o amemos com toda a intensidade. É com esse sentimento que nós vamos participar do segundo elemento, com os nossos corações eternamente agradecidos por tamanho amor e por esse ato de justiça incomparável, porque nós não éramos dignos e nem merecíamos. É com esse sentimento que nós devemos participar, participemos. Nesse instante nós vamos ouvir um louvor. Enquanto o grupo de louvor está cantando, eu vou cumprimentar aqui os irmãos diácono e diaconisa. Eu sei que nós não podemos nos abraçar, mas podemos dar pelo menos um toque com a mão. Vamos lá? Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Seu sangue me salvou, minha dívida pagou.
glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, Seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde.